Fala, turminha, tudo bem? Como que você se encontra desse lado? Muito obrigado por curtir, compartilhar e mandar pra frente. Como eu sempre digo, os nossos convidados, né, tem aquele gostinho de quero mais e hoje o assunto vai render bastante. Você que tá desse lado, compartilha, manda pra frente. E como já é tradição, o nosso convidado se apresenta. Quem será o convidado de hoje? Tcharam! Tá com você aí, seja muito bem-vindo. Saudações, meus amigos, meus amados haters. Acho que você já conhece essa, né? Sou Jorge Serrão, 44 anos de jornalismo que vou completar agora em março. Parabéns. E uma alegria de estar falando todo dia para vocês pela Auriverde Brasil, pela Gazeta do Povo e pela Revista Oeste. Tava no Braddock, mas motivos de saúde me obrigaram a parar de trabalhar de noite. Rapaz, o homem é imparável, então. É, imparável, imbrochável, inegociável, imorrível. E vamos lá, hein? Manda a medalha. Assim que o cara estiver liberado, ele vai ter que assinar minha medalha. Eu queria saber um pouquinho quem é o Jorge Serrão, como começou, é paulista. Queria saber um pouquinho mais da sua história. Eu sou de Niterói e estou há 20 anos em São Paulo. Para mim, uma grande alegria que São Paulo tenha me recebido tão bem. Hoje eu já sou um carioca paulistano, um paulistano de Niterói. Que legal. Já considero isso. Que bacana. São Paulo é cidade sensacional. Conheci boa parte da cidade andando a pé, que eu tenho mania de andar a pé. É doido. Então, tem amigos meus que falam comigo, pô, você conhece mais São Paulo que a gente, os atalhos, não sei o quê. Andei muito de moto, 10 anos de moto aqui, dos 20 que eu estou em São Paulo. Então, conheci tudo quanto é caminho, atalho, quebrada. Foi uma experiência interessante, né? Mas você já veio do Rio? Você é filho único? Sou filho único, tive um irmão, hoje filho único, casado, uma filha. Que legal. E estou aqui há 20 anos. Na verdade, eu vim para São Paulo por causa de um amor. Epa. Uma história de amor que me trouxe para cá e fiquei, né? E acabei ficando. O amor é lindo. Aí isso já que eu era. falo. Aí já era. Já era. Não tem como. E nessa época, no mesmo momento que eu vim para São Paulo, eu também implantei o meu blog, o blog que eu tinha, o alertatotal.net. Que durou 17 anos diariamente no ar desde setembro de 2005, até ser sumariamente censurado de maneira inexplicável pelo blogger do Google. Sem nenhuma explicação. Você entrou com uma ação para recorrer? Não tive paciência, porque ia ter que gastar muito dinheiro, me apurrinhou. O negócio me apurrinhou tanto que eu deixei lá. Então tem 17 anos de trabalho lá no arquivo. Não, dá para recuperar isso aí, meter uma ação. Hoje não está tão difícil. Caraca, 17 anos. Então você já fazia esse trabalho do Rio? Nele. Aí vim para cá e esse blog chegou a ser um blog chegou a ter 1 milhão de views. Foi um fenômeno para coisa escrita, né? Para nada de vídeo. Depois vídeo foi com outros programas que eu fiz, foi com a minha entrada na TV Jovem Pan, que a gente ajudou a implantar, e aí fiquei conhecido no vídeo, mas eu já era conhecido do rádio, já era uma voz conhecida. Você começou no Sistema Globo do Rádio. Você começou no rádio? Não, comecei em jornal mesmo, jornal? 1983, um jornal chamado Gazeta de Notícias. Fundado no mesmo ano do Estadão, 1875. Caramba! Um dos jornais que lutou pela abolição da escravatura. A edição dele, de 14 de maio de 1888, está lá, Extinta a Escravidão. Caramba! E um texto do José do Patrocínio, que era o editor daquele jornal, daquele momento, explicando as razões daquela mudança importante na história do Brasil com a assinatura da Lei Áurea. Esse jornal era um jornal do Rio, a sede do Rio? Era um jornal do Rio, sediado no Rio, fundado em 1875 por Ferreira de Araújo. Existe ainda? Depois ele desapareceu há pouco tempo atrás. Caramba. Nunca mais ouvi falar dele, não se teve mais registro dele. Mas foi um jornal bastante conhecido, começo do século ele era muito forte, era citado nos livros de Lima Barreto.
O pai de Roberto Marinho chegou a ser secretário desse jornal. Louco. Depois ele saiu da Gazeta de Notícias, fundou A Noite. À noite ele teve a traição lá com o sócio dele e saiu e fundou o Globo. Caramba. E aí, poucos dias depois, foi 11 ou 12 dias depois de ter fundado o Globo, ele morre. Caramba. Uau, então você viu bastante coisa nesse meio jornalístico. Sim. Gosto da história do jornalismo. Isso é legal. Acho que a gente precisa hoje ter uma discussão séria para uma retomada do jornalismo. O que é o jornalismo? O jornalismo é a descrição objetiva dos fatos. Uhum. É o que é verdade. Verdade é o quê? Verdade é o que é real, universal e permanente. É isso, o jornalismo é só isso. O jornalismo é você ter a liberdade de expor o que você viu ou o que você pensa. Aquilo pode ser uma verdade para você, pode ser uma verdade para o outro. Correto. Você não é obrigado a concordar com aquilo, mas você tem que respeitar, num primeiro momento, respeitar aquilo que foi publicado e ter o direito de se contrapor ou pedir um direito de resposta para aquilo que eventualmente não foi a informação mais correta. É isso, essa pequena essência que a gente precisava retomar, junto com a capacidade que o jornalismo tinha de apurar as coisas, de ir atrás da informação verdadeira, de não ficar se vendendo por qualquer vintém, né? Qualquer moedinha, que é o que virou uma moda, né? O jornalismo brasileiro, ele acabou contaminado pela estado-dependência que o brasileiro tem. Então, a máquina estatal, o mundo político comprou demais, prostituiu o jornalismo. Essa é uma pena. Então, a gente tem que tentar trazer isso. Por isso que esse fenômeno das redes sociais foi super importante. A gente ter gente como você, que essencialmente não veio do jornalismo, mas que virou jornalista, foi super positivo. Deu uma oxigenação da gente poder estar aqui conversando. Porque assim, você é um cara de profissão, eu sou um cara de internet, eu sou um cara do povão bairro. E eu você já é um cara técnico apoiei isso. Porque isso foi muito engraçado, porque eu comecei o movimento dos blogs muito cedo. Então, teve gente que ousou me chamar de blogueiro. Eu falei, filhinho, você está me chamando de blogueiro, mas eu já sou jornalista naquele momento do blogueiro há 22 anos. Uau. Então, não sou blogueiro, não. Eu tenho uma história no jornalismo, fiz muita coisa. Só que eu entendo esse movimento de blog como algo que era super avançado e foi. Aí depois entraram os vídeos e os digitais, foi um outro avanço. A gente conseguiu escrever e ter liberdade, dar liberdade a outros escreverem. O meu blog deu oportunidade para um monte de gente. Caramba, que legal. Poder se expressar. Então era legal, pô. Eu acho que dá para esse blog seu aí, tem que recuperar ele. Não, eu vou recuperar. Ele vai ser recuperado de algum jeito. Ele tem um conteúdo ali que vai ser valioso para virar um livro, para trazer consciências. Entendeu? Isso. Agora, porque assim, você conseguiu pegar 2 períodos surreal. 80, 90 e 2000. Então você pegou quase que 3 períodos ali. 3 períodos pesados. Que eu não estava nesse período, não estava nesses períodos. Só que o jornalismo de cada década ali, né, ele teve uma mudança. Como que era fazer jornalismo assim que você começou, né? Como que era atuar, como que era investigar, como que era dar a notícia? Era diferente. Por exemplo, eu dei muita sorte. Eu tive bons professores na minha faculdade, na Universidade Federal Fluminense, mas eu tive melhores professores nos jornais em que eu comecei, porque eu comecei antes da faculdade. Então, quando eu entrei na faculdade, eu já tinha, mal ou bem, alguma visão do que era o jornalismo, ensinado por aqueles velhos profissionais da imprensa, grande gente de experiência da Última Hora, de O Dia, do Fluminense lá de Niterói. Então, o pessoal, o que eu chamava de jornalista velhaco, né? Os caras que sabiam toda aquela malandragem. E aprendi com eles. E aprendi com eles também. Eles eram muito rigorosos com a gente. Eu me lembro, primeiro dia que eu entrei na redação da Gazeta de Notícias, o chefe da redação lá, o Oscar Cardoso, a primeira coisa que ele disse para mim, menino, você sabe escrever a máquina? Eu falei, sei. Pô, eu era um bom datilógrafo, tinha diploma de datilografia. Isso me deu uma vantagem grande. Sabia escrever a máquina. Tá, mas a matéria, você não vai escrever na mão e passar para lá. Não, você vai escrever direto na máquina. Eu falei, caramba. Caramba. Foi assim, isso foi o primeiro choque.
Segundo choque, mas calma, você ainda vai chegar lá. Primeiro choque, você vai chegar aqui todo dia, primeiro você vai ler todos os jornais que estão aqui para você ler. Vai ler primeiro o nosso jornal e depois você vai ler todos os outros jornais. Quando você acabar de ler, uma hora depois que você acabar de ler, aí você vem aqui comigo que eu vou te passar a pauta que você vai fazer. E você vai para a rua fazer a pauta que eu vou mandar você fazer e vai ter que trazer da rua uma matéria da sua cabeça, o que você vê na rua de interessante, de diferente, transformar aquilo numa reportagem. Que era o meu trabalho todo dia, que eu tinha que fazer e depois ainda correr para a faculdade. Caramba! Pegar a barca e correr para a faculdade à noite em Niterói. Na verdade, você estava fazendo uma faculdade já. E já fazia duas. Porra! Foi a pauleira. E a minha faculdade, quando eu entrei, ela começou atrasada. Ela deveria começar no meio do ano. Ela só foi começar em outubro, final de outubro, porque naquele momento tinham muitas greves de Universidade Federal. Então, para mim foi ótimo. Aproveitei aquele tempo anterior de ter passado no vestibular e o começo de faculdade para trabalhar. Então, quando já cheguei na faculdade, já tinha alguma inconsciência e ganhei na rua a certeza de que eu queria aquele jornalismo mesmo. Agora, no período que você atuava na faculdade, existia tanta militância como existe hoje? Sempre. Isso sempre... Sempre teve? Sempre. Mas era tão descarado assim? Era normal. Naquela época tinha uma diferença. Naquela época, a militância era de esquerda. No Brasil, não tinha direita. Putz, era só o fenômeno da direita é algo muito novo, muito recente. É Olavo de Carvalho para cá. Caramba, hein? E foi a consciência que o Olavo formou muita gente boa, cabeça pensante, exato, que gerou essa denominação que a gente tem hoje de direita. A gente não tinha isso. Você lembra, pô? Antigamente, o nego falava direita, era o PSDB. Imagina, pô. Os caras jogavam junto, mano. Vai lá de besta. Direita onde? Não, e você vê que o... Direita social-democrata. Não dava nem para chamar aquilo de direita. Meu Deus. Mas se chamava. Agora Aliás, a esquerda xingava aquilo de... O seu priminho, xingava o seu priminho de direita, né? Tomava banho e não tomava banho, Tremenda picaretagem, né? Ideológica. Agora, quando você pega ali, porque a gente teve o governo do Lula em 2002, ele entra em 2003, se eu não me engano. Antes do Lula, nós tínhamos FHC, certo? Isso. Como que era o jornalismo naquele período ali? Que você tem o FHC, depois você volta um pouquinho, você tem aquele que morreu lá, o Fusca, como era o nome dele? Meu Deus do céu? Itamar Franco. O Itamar Franco. Antes. Aí, um pouquinho antes do Itamar Franco, nós tínhamos o Collor. Então, você pegou esse período... Essa etapa toda. O impeachment do Collor. Como que foi Collor, a eleição o momento das diretas já, a posse, o golpe que colocou Sarney na presidência, com a morte do Tancredo, que ali tinha que ter tido uma eleição. Sarney não foi eleito. Ele pegou e já era. E como ali foi o general Leônidas Pires Gonçalves que chancelou. Tinha que ser o Sarney. Era o único em quem... Ele explicou isso depois, que era o único em quem eles confiavam para fazer a transição democrática, como eles chamaram. Caraca, mano. Só que o governo Sarney foi aquele desastre, o problema da hiperinflação, e acabou gerando a eleição do Collor, né? Que teve o apoio, que se elegeu com o apoio do Sistema Globo do Roberto Marinho. Foi isso. E o Collor não durou muito, né? Acabaram com ele depois, né? Ele se acabou, o governo dele se acabou com ele mesmo. A estrutura de corrupção ali do PC Farias matou o PC governo. Farias, hein? E o Collor tentou ter uma independência em relação a quem o ajudou a se eleger, que não agradou. Então, todo mundo que tenta ser um pouco independente aqui no Brasil entra pelo cano. Vide Bolsonaro. Você consegue ver, né? Mas o Bolsonaro, quando ele entra, quando ele assume esse protagonismo e senta naquela cadeira, a gente vê que foi um choque. Total. Não, então, primeiro de tudo, ele quebrou toda a engrenagem. A eleição, o Bolsonaro foi um acidente na história do Brasil. Um acidente positivo. Um erro na contagem do sistema? Foi um erro de avaliação do sistema. Porque o que o sistema apostava naquele momento? Que quem ganharia aquela eleição era Geraldo Alckmin. Correto. Aí o maldito do Adélio comete o crime da facada. Aquela facada foi fatal para o sistema.
Porque ela acabou apontando uma força que já vinha emergente de um trabalho inovador naquele momento em rede social, que foi o Jair Messias Bolsonaro. E aí o pessoal começou a ver, isso aqui é o diferente. E esse diferente foi agredido, quase morreu. Então vamos jogar a força nele. Agora, nesse período inteiro, o Bolsonaro da história foi o primeiro a sofrer um atentado desse para ser realmente tirado do jogo político, né? Arrancado da maneira de ser eliminado. Como que surgia, como que rolava isso nos bastidores? Que aí você estava na imprensa. Como que era dentro da imprensa falando sobre isso, do atentado dele? Como que receberam isso? Primeiro que como que era a visão da imprensa lá dentro? A imprensa naquele momento não acreditava o Bolsonaro era um candidato absolutamente nanico. Isso. Até o episódio da facada. A facada ressignificou aquela eleição presidencial, dando importância a um candidato que a população fez emergir. Uau. Esse foi o lance. E aí a imprensa teve que começar a prestar atenção naquilo que já era um fenômeno. Pouquíssimos analistas viam que aquela candidatura vinha sendo engendrada, mas não acreditavam nela, apostavam, não. No final vai ser o Alckmin cresce, vai usar a força de São Paulo e é ele que vai mandar. Ironia, naquela eleição, o Alckmin terminou com 3%. Uma votação ridícula para quem seria o favorito, né? Hoje, agora a gente pegando... Porque assim, a gente tem um... que hoje está muito complicado falar Lula impedido de disputar por causa do escândalo. Mas ajudaram do Petrolão. O Painho, né? Depois Painho, mas adiante Painho foi salvo. Mas antes Painho sofreu. Painho tá com raiva hoje. Painho pegou 580 dias de cadeia. Uau. Eu nunca aceito o modelo vingança dele, mas a gente compreende a vingança dele porque ele foi um cara que ficou preso. O cara que ficou preso, ninguém que fica preso, justa ou injustamente, gosta. Fica feliz e sai feliz. Agora, você não acha que o Lula hoje estaria entregando um dos seus ministros que foi base dele, como o Dias Toffoli? Depende, mais ou menos. Será que ele deixou de mão? Sinceramente, eu não Ficou acho... magoado? Não acho que tem uma mágoa entre Lula e o Toffoli, não. Até porque o Toffoli, na verdade, era a pessoa de confiança de José Dirceu. Correto. Era e nunca deixou de ser. Então, e quem manda no jogo grande do PT sempre foi Zé Dirceu e não o Lula. Lula aparece como protagonista porque ele é o cara eleito. É o cara em que a massa do PT confia eleitoralmente. Mas quem manda de verdade no PT é a máquina do Zé. Zé D. Agora chama Zé D. A garotada do PT chama ele agora de Zé D. Eu estou achando fantástico isso. Muito bom. É porque assim, né? A gente sempre teve essa sombra do PT dizendo que era um partido para os pobres, cuidava dos pobres, e pobre. E nós temos quase 20 anos de PT e pobre não sai da pobreza. Não, ele só aumentou a pobreza. Porque ele nunca foi o candidato do pobre. Primeiro que ele foi primeiro um partido de operário com universitário. Duas classes duas categorias que não se falavam assim muito bem e que sempre teve esse conflito. Enquanto os operários sindicalistas tiveram uma hegemonia, eles mandavam mais e deixavam ali o universitário teorizar. Mas a prática política era daquele que tinha a hegemonia do partido, que era Zé Dirceu. O Zé Dirceu a gente sabe e aqueles grupos do PT que tinham a força de política, tipo Unidade na Luta. Isso. Que era essa turma, eram essas, não vamos chamar de facções, eles chamam lá de tendências, as tendências, né? Tudo tem um nominho, né? Tem gente que já xingou de facção, coitados. Não, uma tendência. Então essas tendências é que tinham hegemonia e mandavam do PT. Agora, e ainda mandam, hein? Eu vi que o Zé Dirceu hoje, ele deixou muito claro o medo da interferência americana no Brasil no período eleitoral. Isso é importante. Zé Dirceu... Ele já sinalizou, olha, os americanos vão interferir aqui. Só que a gente tem uma geopolítica... Não, pior, vamos voltar. A teoria do Zé Dirceu é o seguinte. Zé Dirceu, vamos lá. O que Zé Dirceu disse? Zé Dirceu falou que eleição no Brasil se ganha de fora para dentro. Com que propriedade José Dirceu disse isso? Ele disse isso porque a eleição passada de Lula, em que Lula tomou o poder de Bolsonaro,
ele se elegeu com apoio de Joe Biden na presidência dos Estados Unidos. E agora? Agora quem está lá é Lourão, não é mais Joe Biden. Então, a teoria do Zé Dirceu agora pode voltar a prevalecer. Eleição se ganha de fora para dentro. Só que o Lourão, ao que se saiba, não vai apoiar o Stalinácio. Agora, vamos lá. Você pegou o período ali quando o Hugo Chávez assumiu a Venezuela. Acho que foi em 90. Se eu não me engano, acho que em 89... Coincidindo com a fundação do Foro de São Paulo, que foi em 90 É isso que eu quero também, pegar. É isso que eu quero pegar. Eu quero pegar exatamente aí, porque... Por ordem do Fidel Castro. Isso, então... Que foi o grande orientador, na verdade, do Hugo Chávez. Inicialmente, o Hugo Chávez sempre se vendeu como aquele oficial coronel na Venezuela, né, que tentou dar o golpe em 92, na década de 80, não, foi em 92 o golpe do Chávez, e que não deu certo. Aí ele foi preso. Foi preso. Depois saiu e conseguiu politicamente se eleger. Agora... Mas com apoio da construção comunista cubana. Esse que é diferente. Então ali não tinha... E aí o Hugo Chávez inventou aquele negócio do bolivarianismo para tentar dar um tom nacionalista ao comunismo da Venezuela e para tentar convencer o resto da América Latina de que somos todos bolivarianos. Isso Era mesmo. isso. Agora, quando eles fundaram o Foro de São Paulo... Conceito que só não se aplicava ao Brasil, que nunca foi bolivariano. Porque quando eles fundaram o Foro de São Paulo ali em 90, acho que 89 caiu o Muro de Berlim, se não me engano. Sim. E aí a esquerda precisava se reorganizar. Aí nessa foi onde eles começaram, vamos fundar uma federação... O objetivo do Foro de São Paulo Américas. Foi reunir a esquerda na América Latina e Caribe. Isso. Só que se juntou com grupos também de narco-guerrilha. Vai pegando tudo. Para se financiar, para ter força bélica. Sempre, né? E aí montaram um programa de tomada gradual do poder. Num projeto mais gramicista do que revolucionário. Esse é um detalhe. O Foro de São Paulo não agiu revolucionariamente. Ele agiu ideologicamente gramicista para ocupar o poder pela via eleitoral. E eles fizeram isso. E por que tanto tempo? E conseguiram. Por muito tempo eles diziam que isso não existia. Negaram durante muito tempo. Imprensa negou, jornal negou. Imprensa negava. Todo mundo negava. A turma do Partido Comunista do Brasil negava que tivesse existido aquilo, o Foro de São Paulo. Até que um dia você teve as revelações de Graça Wagner, do Olavo de Carvalho. Olavo começou a jogar no ventilador. A turma começou a estudar o Foro de São Paulo. Por dentro. E explicar o que era aquilo. Que eram grupos de uma esquerda radical, revolucionária, que taticamente optou por tomar o poder pela via eleitoral, mas que, na verdade, eles queriam uma revolução mesmo comunista de base. Nós tivemos no Brasil, então, o início dessa maldade, junto com Fidel, só que vamos prestar atenção no cenário hipotético, tá? Se você tem Lula e Fidel na cabeça, Cuba e Brasil na cabeça da criação do Foro de São Paulo, que as pessoas não prestavam atenção nisso e hoje prestam atenção nisso. Não davam importância para isso. E aí não existe, é papo de maluco, é coisa de louco. Parecia que era, a fundação de um grêmio estudantil, parecia isso. Quando você chega aí, beleza, eles criaram o Foro de São Paulo. Mas se você pegar se você pegar a América ali, o Mar do Caribe, as nações que estão ali, e pegar aqui a América do Sul, só tem uma nação que poderia manter esse regime por tantos anos, que seria a PDVSA e usar o petróleo venezuelano, aparato pela Cuba. Porque quem fazia o entorno do Maduro sempre foi os cubanos que gerenciou isso. Era como se a Venezuela fosse uma extensão de Cuba. Sim, e naquele momento a Venezuela tinha recursos para bancar Cuba e sustentar a aventura revolucionária na América Latina. Tanto que muito da esquerda latino-americana e da brasileira foi bancada com recursos da PDVSA. PDVSA chegou a bancar carnaval aqui no Brasil, só para você ter ideia. Os caras roubou demais aquilo ali, isso é louco. Não, porque era muito dinheiro, o petróleo estava na cotação altíssima, então eles tiveram essa vantagem. Depois eles fizeram o que o bom socialismo faz, que é
destrói a empresa, destrói o Estado, rouba para burro, corrompe totalmente, falha na gestão e aí dá tudo errado. Aí deu o que deu na Venezuela. Que aí, para manter o regime, só na base do totalitarismo pesado. Agora, ninguém esperava que o Trump pegaria o Maduro. Essa é a grande realidade. Não. Porque a última eleição do Trump... Não dessa maneira. Achavam que seria uma operação militar, mas nunca uma operação militar que apenas resgatasse... Tão rápido. O Maduro. Ou uma operação que, com certeza, tivesse negociado com os sucessores do Maduro. Ou que talvez tenha até negociado com o próprio Maduro. Que eu também não duvido. Mas se o pessoal de... Eu fiquei sabendo o seguinte, se o pessoal de Cuba soubesse que o Maduro tentasse... Se o Maduro mostrasse reação de fuga, o próprio entorno dele, cubano, mataria ele. A ordem cubana era matar ele. Tanto que, primeira coisa que os americanos neutralizaram nessa ação foram os cubanos. Os 32, 33 cubanos. Isso. Agora, olha pra você ver como o negócio é louco. Eles diziam que Cuba não tinha nada a ver na Venezuela. Não, só tinha. Aí o ditador cubano já... Olha, esses nossos heróis que os Estados Unidos dizimou, ele já se entregou, né? Então Cuba sempre foi operação. Não, e o controle da máquina venezuelana, o controle dos bairros, as milícias de bairro, foram inspiração cubana. Nossa. Na Venezuela. Então o modelo ali foi um modelo cubano. Cuba exportou a sua revolução para a Venezuela, em troca dela ser sustentada pelo dinheiro do petróleo. Ou do narconegócio também. Porque teve que colocar os dois para suprir, né? Porque só o petróleo, uma hora não conseguiu. Junto. Tudo operou junto. Não conseguiu. Agora você acha que Colômbia também faz parte do regime, do esquema deles ali? Talvez pela parte de narconegócio, mas de uma forma um pouco mais... Não tão descarada. Não, é mais amadora, talvez, do que a estrutura maior cubana, venezuelana, que também tem mais interface com Rússia, com Irã, China. Coreia do Norte. Coreia do Norte talvez menos, mas por propaganda, talvez, propaganda, né? De papo furado, Porque na prática o cara não segura nem o dele lá, vai segurar aqui, não vai, né? Caraca, então tá ficando interessante. A gente tá conseguindo ver na história, você que já acompanhou e viu a fundação, viu tudo isso, acontecer de perto, a gente tá conseguindo ver na história talvez algo que não dê para reescrever de novo. Não, diferente. Que é o cerco a Cuba. Pela primeira vez, eles estão tendo alguém de frente. Nunca esteve tão encalacrada quanto agora. Primeiro porque ela tem o secretário de Estado norte-americano de família cubana. Exato. Inimigo total daquele regime. Esquece. Segundo, o colapso do regime, porque ele coincidiu no momento em que a Rússia, que ajudava Cuba... Está em guerra? Está em guerra, não tem como ajudar aqui. A Venezuela, que sustentava Cuba, quebrou também. Não entra mais nada? Não. E aí vem a intervenção americana, o cerco à Venezuela, que acabou sendo, na verdade, uma extensão de um cerco a Cuba, com a intenção maior até de quebrar Cuba. Porque se você consegue quebrar Cuba, o resto vem caindo na América Latina como um todo. A farsa, né, da Revolução Socialista do Foro de São Paulo. Como que você acha que o Lula vê isso? Putz, a gente criou o Foro de São Paulo, quase dominou as Américas inteiras e agora ele não pode salvar ninguém. Ele, hoje, ele deve estar pensando, ele deve pensar um pouco como um estelionatário. Olha, eu hoje tenho que me vender como o único capaz de salvar o socialismo na América Latina. Ele deve estar com esse pensamento. Porque não tem outro, ele vai fazer o quê? Ele vai ser o que vai admitir que foi o último derrotado? Não vai. Não. Porque ele já largou o Maduro, né? Não é o estilo do Lula. Então ele vai contar uma história de que ele é o último dos moicanos socialistas da América Latina. E vai tentar vender essa história na campanha reeleitoral desse ano. Por isso que tem carnaval do Stalinácio, né? Uma tentativa de construir uma imagem absolutamente desgastada com o tempo. Esse carnaval não daria legalidade para caçar ele, igual fizeram com o Bolsonaro? Olha, em condições normais, talvez sim. Mas como está ali, você pode questionar também, não, a escola teve o direito a uma liberdade de expressão, está exercendo a liberdade de expressão dela. Só que com a liberdade de expressão meio esquisita, com 1 milhão da Embratur, com
4, 5 milhões da prefeitura de Niterói. Até eu, né? Estranho. Essa liberdade de expressão tá cara, né? Ninguém faz de graça, né? Tá cara pro público que paga imposto, né? Uma queda de Cuba, como que você vê o cenário para o Brasil? Porque assim, eles estão fazendo com a pressão em Cuba, o Brasil Cuba não está falando. Uma zarada que teve até terremoto. Então, tá vindo tudo junto. Tudo então, junto. assim, é um negócio que a gente nunca imaginou. Apagão, crise de combustível, fechamento temperatura 0 grau em Havana, muito tempo que não se via isso. Olha isso, mano. Até e sem frio. diesel para esquentar o negócio. Eu vejo a mão de Deus, tá? Eu realmente vejo a mão de Deus aí para acabar com essa cambada aí. Mas você imagina um cenário sem o regime de Cuba? Para a geopolítica aqui da nossa região, do nosso hemisfério? Seria muito importante, porque Cuba foi sempre o sustentáculo ideológico, o 171 da América Latina. Pode ver, a esquerda brasileira, dita romântica, entre aspas, sempre exaltou Cuba como o modelo da educação, o modelo da saúde, correto, o médico de família maravilhoso, o SUS, que teria sido inspirado no modelo cubano. Quanto papo história furada que a gente ouviu. Muito. Né? O Che Guevara como herói, um assassino, cara preconceituoso contra gays, é o herói revolucionário da América Latina. Troço completamente estapafúrdio, né? Contraditório mesmo. Como que você recebeu a indicação do Flávio Bolsonaro? Porque assim, a gente tem um cenário muito louco e muito instável. Porque eles tiram o maior líder da direita hoje, né? Eles arrancam o presidente Bolsonaro para não mexer no cenário político. E aí, pela primeira vez, eu vi a Faria Lima e o Centrão ter um candidato. Só que eles se esqueceram que o cara do voto estava preso. E lá do cárcere, ele vai lá e faz uma carta que mudou o cenário político completamente. Mostrou que nem a Faria Lima e o Centrão conseguiria pôr o seu indicado. Não. E deu um cheque. Foi a jogada política mais inteligente do Jair Messias Bolsonaro. Quando todo mundo acreditava, Bolsonaro está preso, condenado, doente, vai morrer, a Fênix veio pelo filho dele na canetada lá da indicação do Flávio Bolsonaro como candidato a presidente. Foi a jogada mais genial do Jair Messias Bolsonaro no momento exato. Se ele deixasse para fazer essa indicação em abril, o Centrão teria montado um esquema em que eles arrumariam o candidato presidencial para ganhar ou fingir que ia disputar uma eleição com Lula. E com Flávio na jogada não tem como fingir. Você vai ter que escolher. Primeiro que a polarização continua. Vai ter Flávio Bolsonaro contra o candidato do PT, que é Lula. E aí o Centrão vai vir com a historinha de inventar alguém. E continua com a historinha de inventar alguém. Até a última hora, até 49 do segundo tempo, a intenção do Centrão era ter uma chapa comandada pelo Tarcísio de Freitas e que, de repente, eles inventariam até um jeito de compor com a Michele Bolsonaro de vice e um convencimento mágico para o Flávio Bolsonaro desistir completamente da candidatura. Esse era o plano do Cebolinha do Centrão. Só que igual o plano do Cebolinha lá na história em quadrinho não deu certo. E o Flávio Bolsonaro se apresentou como candidato, está se viabilizando e o primeiro ponto fundamental do Flávio o Flávio se apresentou como ele é. Ele é um cara moderado, é um cara centrado e é um cara preparado. Os filhos do Bolsonaro, todos eles estudaram muito. Não tem ali analfabeto. Eles não são analfabetos. Então, essa é uma diferença muito grande. São educados, têm formação cristã, todos eles. Então, isso muda. E são persistentes, eles acreditam no impossível. Então, isso muda completamente o jogo. E o sistema de poder no Brasil não estava preparado para essa surpresinha do Flávio Bolsonaro. Não estava. Bolsonaro não vai disputar a eleição, certo? Errado. Bolsonaro voltou. Mas qual? O Jair? Não, o Flávio. Que poderia ter sido o Eduardo, se estivesse aqui. Correto. Então, olha que situação que eles criaram. Mas
criaram, o Jair Bolsonaro pensou rápido, pensou certo, e agora a gente tem que lutar pela legitimidade do Flávio tentar emplacar a candidatura dele. É dever dele. E o que o Flávio tem que fazer agora que é prioritário? Flávio, você tem que elaborar, apresentar para a discussão nacional uma agenda. O que você vai fazer para ser o melhor presidente possível. Não é só para derrotar Lula. Você tem que desenhar uma agenda que mostre por que vale a pena votar em você. Uma pessoa mais moderada, uma pessoa centrada, que vai estabelecer o diálogo e que vai trazer o Brasil para os trilhos novamente, depois da perda total que foi o governo do PT. E o Flávio agora, segundo pesquisas, ele já passa o Lula. Só que tem um detalhe, ele não começou campanha, a máquina não está ligada, ele não está rodando o Brasil. Literalmente o presidente só falou, olha... É um pré-candidato na inércia do bolsonarismo. Já agregou mais de 90%. Acabou, tá indo. Então, assim, Flávio vai para o segundo turno de qualquer jeito. E o detalhe, as oligarquias políticas tentaram até num primeiro momento, não, mas o Flávio não combinou com a gente, não queremos o Flávio. Mas vamos lá. Vocês combinaram com o povão russo, que é o povo russo, o russo do povo, né? Que é o Bolsonaro. Então, se não pode ser o Jair, pode ser o Flávio. Esse que é o jogo. Agora, pela primeira vez a gente tem uma possibilidade de ter o povo dizendo, não, nós queremos isso aqui. Para se contrapor ao PT. Correto. Que tem ali o grupo deles, os 30%, 25%, 30% deles, consolidados, que vão ser petistas até morrer embaixo d'água, no céu ou no inferno. É isso. Correto. O Flávio, ele entrando no jogo político agora, a gente vê também o cenário do Senado vindo muito bem. Porque você tem um líder agora puxando. E eu acho que foi muito importante também o presidente do partido, o PL, falar o seguinte: a candidatura do Flávio ninguém mexe. Dessa vez, o Jair, o Valdemar Costa Neto foi perfeito. Deu no meio. O jogo é esse, vou no jogo. Ele não questionou e isso complicou a manobra do Centrão. Todinha. Que a manobra do Centrão era cooptar o Valdemar. O plano era esse. O Valdemar não entrou nessa. Cara, isso foi muito importante para quem não viu. E agora vem as candidaturas ao Senado. Por isso que não pode dar mole. Tem que definir grandes nomes e partir para dentro. Santa Catarina, por exemplo, não pode perder tempo com aquela briga. Você tem 3 candidatos maravilhosos. Cara, que venham os 3 que vençam o melhor e ponto. Acabou. Não tem que ter treta. Essa treta foi engendrada pelo inimigo, não pelo lado que interessa para o Brasil, pô. Tem estados, Serrão, que a gente vai colocar 2 nomes, correto? Tem estados que você compõe. Tem estado que, de repente, você não põe nenhum, mas você apoia o vice. Isso, um nome que seja... Olha, você vai na cabeça, mas o meu tá na vice. Não seja contra não seja esquerda. Correto. Ou que tenha algum compromisso com pauta de mudança. Como que você vê essas indicações e estados? Porque assim, o presidente, eu vi que tiraram o Bolsonaro justamente para ele não fazer isso. Isso. Que era sentar e resolver o problema. A grande ideia de prender o Bolsonaro depressa foi impedir que Bolsonaro pudesse ser o influenciador da campanha. Isso. Se ele tivesse solto para andar, para onde ele fosse, já era. Ele ia ser o arrastão. Uhum. Então, hoje você tem um Bolsonaro completamente limitado na sua possibilidade de fazer campanha, por lei, por regra, e também limitado pelo seu próprio estado de saúde também, que inspira cuidado. O Bolsonaro tem que priorizar a saúde dele. Correto. Por isso que ele fez muito bem. Delega para o Flávio. Flávio, se vira. Flávio é que vai ter que correr atrás e viabilizar a candidatura dele. É isso. Uhum. Foi isso. E o Flávio está fazendo muito bem, que começou o jogo viajando, buscando apoio externo. Como disse camarada Zé D, eleição se ganha de fora para dentro. Não é isso? Vamos repetir? Vamos lá. Camarada Zé D nos ensinou. Eleição se ganha lá de fora para dentro. Então, o Flávio já está praticando isso, Zé D. Fique esperto. Isso é importante porque, olha só, o Trump ele está mexendo na configuração do regime. Ele está arrancando. Desde que o Trump foi eleito, a gente não viu uma eleição de esquerda ser ganha. Não. Na América Latina e no Mar do Caribe. Em várias partes do mundo, já complicou geral. Tá virando.
Esse eixo, na verdade, é o pêndulo. Ele estava muito à esquerda, ele está voltando, não vai nem parar no meio. No centro, ele vai subir à direita. A pauta woke tomou uma burdoada, as pessoas Agenda começaram 2030. a acordar que aquilo não prestava. Agenda 2030, um mega estelionato que complicou a vida econômica e social das pessoas. Correto. Todo mundo acordou. Então, esse momento do despertar foi muito importante. E a gente está nele, na verdade. Não acordou-se totalmente da nós, estamos ainda despertando. O presidente Donald Trump, ele fez um negócio interessante. Ele deu uma travada na ONU. Cortou muitos fundos. E ali deu para ver que ele criou agora... Não seria uma ONU, mas ele criou uma organização paralela. E que mesmo se ele sai do poder, ele não é mais presidente... E ele expôs aquela farsa globalitária que era a ONU. Esse foi o ponto mais importante. Lembra, a primeira coisa que o Trump bateu foi no George Soros, que é o grande operador da oligarquia financeira internacional, transnacional, dos Rothschild e companhia. Bateu ali, o resto começou a cair. Porque essa galera operava bem enquanto eles eram escondidos. Quando eles ganharam revelação, perdeu o ocultismo, caiu a casa. Caiu a mansão. Mas o George Soros, eu vi que ele foi para... quando o Trump criou o Doge, ele colocou o Elon Musk para fazer cortes, eu vi que o Soros começou a enfrentar e peitar o Elon Musk. Isso, por quê? Porque ali que deu a merda. Porque ali o Trump percebeu que se você não mexer na estrutura da máquina estatal, não muda nada. E é isso que a gente vai ter que entender aqui no Brasil, tá? Se a gente não mudar a estrutura da máquina estatal do Brasil, nós não temos chance de mudança. O Bolsonaro foi engolido por essa tecnoburocracia estatal brasileira, que tem centrão, crime organizado e político de esquerda manobrando. E tudo comandado de fora para dentro por essa oligarquia transnacional, no fim das contas. Aqui é a colônia, é a mega colônia de exploração mantida artificialmente da miséria. O jogo é esse. A gente teve quase o assassinato do Trump. Aquela bala passou... Dizem lá 3 tentativas de matá-lo. Mas o mais aquela da bala foi na orelha. Esse foi eu tava ao vivo acompanhando. Game over ali. Tanto que eles esperaram o cara atirar para matar ele. O cara não tá fazendo parte da equipe, tá com o rifle do... Mata logo. Não tem meio termo. Não. Tipo assim, deixa atirar que 2 mortos não se responde. Isso. Ficou muito descarado isso. Depois aquela agente do FBI que estava no comando, deu aquele rolo, saiu, mas deu para ver que... E deu para ver ali que o sistema fez o seguinte, se o Trump ganhar, ele mata a gente não mata ele. Isso. E deu para ver que ele entendeu bem o jogo rápido, né? Rápido. Porque quando ele entrou, ele já estava com todo mundo na mão. E o Trump, dessa vez, ele entendeu no que ele errou no governo anterior. Correto. E ele veio com uma equipe muito mais jovem, muito mais centrada nos objetivos que ele tinha a realizar. Que é isso que a gente está cobrando, ô Flávio Bolsonaro. É exatamente isso que você vai ter que fazer. Você vai ter que montar uma equipe de gente que esteja pronta para promover as mudanças. Mas não é na base da gritaria. É gente preparada tecnicamente e com o objetivo de mudar, tendo grande parte desse objetivo de mudar entendido pela maioria que vai elegê-lo. Se não fizer isso, vai ser um jogo complicado. A armadilha do centrão pode se voltar contra você. Mas se você tiver tanta objetividade que você neutraliza o centrão, aí você tem chance de fazer um governo que dê certo. Tem que apostar nisso. Ele vai pegar... Hoje o maior exemplo que nós temos é os Estados Unidos. Isso é porque ainda não vai... Tem muita coisa de lá para vir para cá. Acho que o Trump tá tipo assim, deixa o Brasil a cereja do bolo por último, vamos neutralizando aqui, já arrumou a Venezuela, a gente manda aqui agora. Vamos resolver o problema de Cuba, trava os caras. E a gente pode ter grandes contribuições americanas, claro, israelenses, temos muito. O Lula é hostil a Israel. O Lula é hostil aos Estados Unidos. O Lula é hostil ao capitalismo. Correto. Ele é hostil ao que dependa de trabalho e produção honesta. Esse é o problema do Lula. Se o Lula fosse só o Lula, aquele cara ali, manezão, o operário chato ali, ok, a gente atura. Mas não, ele é péssimo de gestão, ele formou um ministério de incompetentes que agora está todo mundo vazando para tentar uma vaguinha eleitoral para se salvar. É isso que a gente está vendo agora, a fuga das galinhas, né?
É a fuga das galinhas, que a gente vai ver aí até abril. E qual é o projeto dos caras? Só se salvar, só se dar bem. Tá, e o país, como é que fica? Aí, nesse meio do caminho, o Centrão vai tentar... Opa, Lula, vamos com você, vamos te reeleger. Mas vai custar uns bilhões aí. E aí vai ser aquele jogo. Lula vai dizer que vai dar e não vai entregar. E o otário do Centrão vai pensar que vai acreditar nisso, mas na hora o dinheiro não vai vir. No meio do caminho vem aí uma grande traição no meio dessa campanha para a base governista, que está hoje ferrada, com o escândalo de INSS, com o escândalo de Banco Master e mais porcarias que podem estourar aí a qualquer momento. Nós temos um período bom, que é o período eleitoral, todo mundo tem que aparecer agora, mas parece que eles querem montar uma CPI do Banco Master. Se eu não me engano, agora eles pegaram o celular do Vocaro, quebraram todas as travas que tinha e levantaram tudo. Na época do Bolsonaro, vazava qualquer coisa. Olha, o Bolsonaro gastou R$10 no penteado. Vazava. Vazava. Eu espero muito que eles vazem isso aí também para nós, que isso é bom, né? Para mostrar, olha, ficou num campo de igualdade. A gente tem que entender ainda qual é a dimensão exata desse escândalo do Master. Porque não está claro ainda. Ele parece um princípio, uma briga no grupo de poder ali. Correto. Né? Entre outros bancos que faziam igualzinho, mas que vamos afastar esse Vocaro e a turma dele e vamos garantir a hegemonia do outro grupo que faz a mesma coisa, que sempre fez a mesma coisa e que está junto com a turma do Lula no Palácio do Planalto. Mas se você pegar os casos do Vocaro, primeiro que ele fez aquele contrato que não é um contrato que eu nunca vi na vida, né? Acho que tudo tem um limite. Ele meteu um contrato de 120 e poucos milhões. Então, mas aí foi o Vocaro. Mas quem foi que fez? Foi o Vocaro ou foi a turma do sistema de poder que controla o Vocaro? Entendeu? E agora o Vocaro é uma laranja que pode ser descartada. Esse que é o jogo que a gente tem que observar. Entendeu? Só que dá pra ver que o Vocaro amarrou demais ali. É tipo assim, qualquer peça da engrenagem que tombar... tudo demais nele e ele parece que reuniu elementos que afetam os outros. Não. Ele falou, eu vou cair, vai cair todo mundo, hein? Ele é um cara aparentemente muito inteligente. Claro. Ele tomou cuidados. Para fazer o que fez. Agora, esbarrou já no Lula, teve as visitas, não teve como o Lula falar que não teve. Então é um caso que, se houver uma CPMI, que não precisa ficar travado, alguma coisa que seja rápida, dá escancaraço total. Isso é ruim para a campanha do Lula. E esse escândalo, ele apenas demonstrou que o que está acontecendo, a roubalheira de agora, é uma evolução ou involução, a gente pode escolher a melhor acepção da palavra, o melhor adjetivo, para o que já ocorreu no Mensalão e no Petrolão. Será que é muito maior? É uma sucessão. A tendência é que seja maior, porque é uma sucessão. Rapaz. Ou seja, a roubalheira nunca parou. No tempo da Lava Jato, a gente teve a ilusão de que houve uma estancada ou um combate efetivo. Não. O sistema se recompôs e redesenhou o seu modo de agir. Esse caso Master está mostrando isso. Houve sofisticação, houve a entrada. Hoje você tem a presença explícita do narconegócio, que antes não se falava disso. Correto. A Polícia Federal, o Ministério Público de São Paulo identificaram aquela operação da Faria Lima, que coincidiu com o Master, com o INSS. É tudo uma operação casada. Cara, é muito grande o sistema. E você tem uma aliança inédita entre crime organizado, máquina estatal e o sistema financeiro brasileiro, que até então parecia que jogava a culpa. Você lembra? A culpa é do doleiro. Peraí, como é que o doleiro vai fazer uma operação daquela magnitude econômica sem passar por alguma instância mais formal do sistema financeiro? Impossível. E a gente aqui não apurou esses crimes financeiros, os crimes societários, as fraudes com abertura, compra-venda de ações de empresa, abertura e fechamento de empresa, fusão e aquisição, dinheiro que vem de fora para dentro, dinheiro que sai daqui roubado, vai para lá, volta esquentado, dinheiro de droga que vai para fora e volta para cá. Nossa. O mecanismo é esse. Nós está ferrado. Esse é o Brasil real. Você é louco.
que está sendo desnudado aí e que a gente vai ter que mudar com isso, porque a gente é um país que tem perspectivas maravilhosas para crescer, para desenvolver de verdade, para botar o povo de novo para estudar, trabalhar, produzir, investir na nossa juventude, que é fantástica. Dá para ela perspectiva de trabalho, de futuro, correto, e não ficar nos bolsa vagabundagem que está aí. Esse modelo Bolsa Vagabundagem, você mata o trabalho. Esse modelo Bolsa Vagabundagem, ele é a corrupção da própria esquerda. Ele é a corrupção do próprio marxismo. O marxismo diz que a história do homem é a história do seu trabalho. A esquerda brasileira faz o quê? Ela investe na vagabundagem. Então, a esquerda brasileira, que se diz marxista, na verdade, ela é corruptora do próprio pensamento originário do Karl Marx. É mais Estado, mais corrupção e menos entrega para o povo, que ele só utiliza como massa de manobra eleitoral. É um modelo corrupto ideologicamente. Estelionato ideológico. Pegando esse estelionato, a gente sabe disso, porque hoje o Brasil... Eu tinha visto uma pesquisa, acho que 94% da população, 94%, utiliza algum recurso de benefício do governo. Cara, é quase a metade da nação brasileira. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Nenhum lugar do mundo. Se você for o candidato e falar, olha, se eu sair, vocês perdem. Você não precisa ter 2 neurônios. Metade de um resolve o problema. Isso. E quem recebe isso já entende, basicamente, pô, se não for painho... vou perder meu dinheirinho. É isso. Só que está entrando uma cultura no Brasil da pessoa falar assim, cara, eu não quero ganhar 3.500 registrado. Eu quero ganhar 600 em casa. É. Não, você está vendo que está entrando... E por quê? Eu estou ouvindo a reclamação de muitos empresários. Não pode ser, cara. Não tem emprego. Hoje, você vai trabalhar. numa... Vou dar um exemplo babaca. Vamos numa padaria. Ninguém quer trabalhar. Tudo quanto é padaria tem lá uma lista de mão de obra que ela não consegue ter, porque ninguém quer trabalhar ali. Acordar cedo, carregar, pegar no pesado, botar a mão na massa ali. Ninguém quer isso. Você está vendo a cultura que está se criando em tão pouco tempo? Então, isso é a cultura da vagabundagem. Isso é um perigo. Destrói uma nação. Uma nação que tem um potencial. A nossa nação tem um potencial muito rico. De inteligência, de criatividade, de produtividade. Sabe uma grande mentira que às vezes a própria direita erra e acaba dizendo, o Brasil, a produtividade é baixa. Não tem produtividade baixa aqui não. Nossa turma aqui trabalha pra caramba. O problema final da produtividade está muito mais ligado a imposto escorchante que é cobrado, a roubalheira que prejudica a produção, do que efetivamente a mão de obra. A mão de obra quer trabalhar. A mão de obra que está empregada, ela trabalha muito. Muito. Quem não tem uma produtividade boa é o setor público. Esse que tinha que ser questionado, mudar. Por isso que quando vem Elon Musk com um programa igual o Dodge, se aquele Dodge der certo lá e você puder trazer o Dodge e copiar aqui, cara, você faz um governo evolucionário. Vai evoluir a gestão. Ela vai se tornar impessoal, ela vai se tornar fiscalizável por qualquer cidadão que vai acessar o que é gasto em tempo real. Olha a eficiência que você pode dar para uma gestão tendo uma pessoa bem intencionada. Eu não sei se o Dodge ainda está ativo. Não, estão operando isso. Estão construindo. Mas ele, em pouco tempo, ele cortou uma serpente que vinha... fazendo já suas maracutaias com o dinheiro do contribuinte americano, derrubando o governo e pondo o governo. Que era o USAID, se eu não me engano. USAID, é isso? USAID. Eles pegaram, o Trump entendeu como é que funcionava isso pelo Mike Pence, a raiz dela. Tanto que, para você ter ideia, existem várias ONGs via George Soros, porque eles pegavam o dinheiro, repassavam para uma fundação. Aí o George Soros, como bonitinho, começava a mandar para uma ONG tal, mandava para não sei quem, aí chegava aqui, depois vinha para o influenciador tal. Teve um influenciador no Brasil que ganhou dinheiro da Mas vamos antes. Open Society, que catou dinheiro do contribuinte americano. Essa grana chegou aqui. Mas vamos antes. Essa USAID ou USAID, foi ela que montou o sistema de ensino superior no Brasil. Os convênios da década de 70. Putz. MEC, USAID,
que a gente chamava de Mecuzide. Sério? É. Eu não sabia isso, não. É. Gente, eu sou novo, tá? Isso vem lá de trás. O nosso problema é estrutural, ele vem lá de trás. Maria. Isso agora só se agravou porque esse dinheiro que era da USAID acabou indo para esse esquema de ONGs, que foi a maneira como o modelo da globalitário do Soros entendeu que é mais rápido de você interferir diretamente na máquina do Estado através das organizações não governamentais, aquelas organizações da sociedade civil, de interesse público, os CIPs. E como é que fica agora o George Soros sem esse banco? Já vai se complicar um pouco. Vai faltar. Ele não vai, ele é rico, ou ele rico, vai rico. ter que tirar o dinheiro dele e botar, tirar. que ele não vai tirar. Não. Esquece. Então a gente tem chance de mudar as coisas. Cara. Quando a gente começa a entender que a gente pode construir o nosso modelo e avançar, a gente vai crescer. Ó, eu gosto de citar um jornalista. Tem um jornalista que a gente precisa resgatar os textos dele e estudar. Barbosa Lima Sobrinho, que foi um grande presidente da Associação Brasileira de Imprensa. Durante muitos anos foi colunista, todo domingo ele escrevia no Jornal do Brasil, morreu aos 90 e tantos anos. Caramba. E ele falava, a teoria do Barbosa Lima Sobrinho era muito legal. Ele dizia que o Brasil tinha que adotar o modelo do Japão, que o capital se faz em casa, que a poupança se faz em casa, que a educação tinha que ser a prioridade da formação tecnológica do povo brasileiro, do jovem brasileiro. E olha que ele falava isso sem a gente estar hoje na era quântica, onde a gente está entrando. Claro. Hoje você não tem como fugir, hoje o jovem tem que ser isso e o jovem quer ser isso, porque naturalmente ele já opera nessa lógica. Já tá nela. Então, a nossa possibilidade hoje de sair do modelo da vagabundagem corrupta da esquerda por uma produtividade real, focada no ser humano, no brasileiro jovem, tecnológico, avançado, é grande. Essa chance a gente não pode jogar fora. A gente não tem direito de fazer isso. É a janela de oportunidade agora, isso. Um apoio americano... A gente vai ter esse apoio americano, é impossível não ter, porque eles tiveram quando o Biden estava lá. Sim. Ninguém nega isso, todo mundo viu. O trabalho que o Trump está fazendo é a brincadeira da troca do chicote, né? Claro. Chicote ali beneficiou... mão aqui, mão esquerda, beneficiou o Lula. Correto. Agora trocou de mão. Porque né? o Lula ele é tolerável porque ele está com a chave do cofre, só isso. Isso. Perdeu a chave do cofre, acabou. Só que o Trump ele está fazendo um negócio interessante. A gente tem a Guerra das Terras Raras. Isso é fundamental, não tem jeito. A China, se não me engano, é a número 1, né? Tem os recursos dela e está travando ali para os Estados Unidos. Em tese, hoje ainda é a número 1, mas se a gente for ver em potencial, o Brasil é inimaginável. Maior. Nossa região norte amazônica é inimaginável o que a gente tem ali em termos de terras raras. O que a gente vai ter que definir, uma hora, é uma soberania verdadeira nossa do Brasil para explorar esse material para conservar a Amazônia. A gente não tem que preservar é o discurso ecológico errado. Exato. Preservar é deixar intocado. Não, a gente vai conservar. Aquele bioma vai ser mantido como ele está, mas ele vai ter pontos em que nós vamos explorar para gerar riqueza, para gerar ocupação daquela Amazônia que nós nunca fizemos isso. Olhar para aquilo ali como o sustentáculo da geração da nossa receita. Hoje, não é o agro que vai ser a riqueza brasileira, não é o agro, é o mineral. Se a gente entender isso, que o mineral é que vai mandar, Flávio Bolsonaro, você tem que entender que o mineral é que vai ser o discurso que você tem que fazer. Seu pai começou a trabalhar isso muito bem no governo, quando ele chamou para a questão do nióbio, quando ele falou do grafeno, mas hoje a gente pode falar de muitas outras terras raras, mas a gente tem que lutar por uma política de meio ambiente que inclua o brasileiro produtivamente e não uma política de meio ambiente que é a atual, que foi montada pela turma do Soros para deixar a gente sem acesso à nossa riqueza. Então é o contrário. O Brasil não depende de ninguém para ficar rico. Aí a gente volta a Barbosa Lima Sobrinho, que dizia exatamente isso,
que o capital se faz em casa. E a gente tem como fazer capital aqui. Só nós temos condições. Correto. O Brasil é um campeão energético. O Brasil pode ter energia limpa solar, energia limpa hidrelétrica, que também é limpa. E a gente não está explorando isso como deveria. Não. Então está na hora do grande despertar nosso para quê? Para planejamento estratégico tecnológico. Para a gente entrar de verdade na era quântica. Que nós estamos saindo da era digital, evoluindo para a era quântica. O Brasil tem que liderar essa corrida. Por isso que, politicamente, a gente tem que ter esse discurso na ponta da língua. Cara, bem dizer, é um reset, uma renovação. É um reset. É um reset. Sair do modelo Barnabelândia burro, mais Brasília e menos Brasil, e voltar a ser um mais Brasil, mais povo brasileiro, que eu sempre brinco, o Supremo é o povo. Por que o Supremo é o povo? Por que o povo é supremo? O povo é supremo porque ele é o único que pode criar, modificar e aprimorar as instituições. O povo é supremo porque ele tem o poder originário. Uhum. Então, a gente aqui tem só que tirar de cena um sistema que odeia o povo e a gente dá o protagonismo para esse povo. Protagonismo para ele como? Com produtividade, com ensino, com educação de alta qualidade, com valores da família que vão botar esse povo bacana, com uma força psicológica. Porque o que é educação? Educação é a formação moral familiar, mais a formação de ensino de qualidade, juntando as duas coisas. Então, se você trabalha a família, você vai desenvolver o povo. Correto. O que a esquerda faz? Ela destrói a família. Aí você tem que manter um povo escravizado, destruído. Desanda. Dependente do favorzinho da miséria estatal. Isso é o antimarxismo, tá? Eu vou falar para você, eu rodei o Nordeste, vários estados. Aquilo lá é rico demais. Mas, e aquele povo é maneiro, aquele povo top. Demais. Aquele povo, se você bota para eles perspectivas de turismo, são muito ricos. De arte, cara, é um povo fantástico. Muito rico. O que a gente tem de bacana ali na zona do Cariri, aquilo é genial. A Bahia, você tem aquele potencial ali daquela região de Gigante. Luiz Eduardo Magalhães, um pessoal com uma produtividade ali, com uma vontade de fazer diferente. A própria Bahia, que hoje está dominada pela esquerda, mas ali o povo baiano é um povo genial, é um povo que merece uma atenção para ser um exemplo para o mundo. Correto. A gente tem que explorar esse nosso lado euro-afro-ameríndio, que era o que o Darcy Ribeiro falava. A gente tem que aprender algumas coisas com o cara inteligente da esquerda. O Darcy era isso. Darcy era o que pregava. Vamos fazer escola. Vamos formar essa galera. É isso. Mas formar sem a babaquice ideológica. Vamos formar com tecnologia, com leitura de verdade, com entendimento do ser humano preparado para o diálogo e não para o ódio. Hoje a gente está preparando o nosso jovem universitário preparado para entrar na guerra que o Lula anunciou. Correto. Agora no aniversário do PT. Não. Eu quero o jovem preparado para o desafio tecnológico da inteligência. E esse jovem preparado, ele tem que ser um jovem preparado para dialogar com os jovens do mundo inteiro. E a tecnologia hoje, você não precisa nem aprender a língua, ela vai já te dar a tradução simultânea para você poder dialogar com o mundo. Então é esse brasileiro que a gente precisa. E não o brasileiro do ódio, da perseguição, da vingança que o PT está construindo. Mas o brasileiro dependente da miséria estatal. Pô, para. É o DNA da esquerda. Ela só vai te ter na mão se ela te der a miséria. Se o PT der a prosperidade, o povo some. O próprio crime, ele só funciona na base da miséria. Correto. Se eliminar a miséria, você neutraliza o crime. Ele vai existir, que ele tem um papel intrínseco a ele, mas você neutraliza ele, você não prejudica a sociedade. Você não faz o Estado e a sociedade, como hoje, ficarem independentes do crime. Não. Mas, cara, é tão preparado, é tão bem desenhado isso que você olha só. Quando o presidente Bolsonaro estava lá, o Anderson Torres estava no Ministério da Justiça. Silvinei Vasquez na Polícia Federal. Eles faziam a limpa. Esses caras deram dor de cabeça. Deram.
Ele estava aprendendo, até mosquito que passava branco no ar rodava. Beleza. O que acontece hoje, você nem escuta mais como era antes. Se eles mantessem o que o Bolsonaro fazia, pô, legal. Você nem escuta mais. É uma vez ou outra uma apreensão. Uma vez ou outra. Olha só, pra você só pegar olha que você tem uma Polícia Federal séria, olha que você tem uma Polícia Rodoviária séria, mas é uma lentidão. O modelo não deixa andar. Não funciona. Aí eu pego você, as eleições de 26 agora. Qual é a pauta que derrete e acaba com a esquerda? A gente viu no Rio de Janeiro. Na lata, segurança pública. O Flávio acaba com o PT. É a criptonita da Petelândia. Segurança. Eles não têm como defender duas coisas, tá? Não dá. Ô Flávio, tem duas criptonitas pro PT. Uma é a segurança pública. Tem três. Tem 3 criptonitas pro PT, Flávio Bolsonaro. Uma é a segurança pública, a segunda é a honestidade e a terceira é a competência de gestão. Eles não conseguem ser competentes para gerir nada. Isso eu não sei se dá vantagem para nós ou dá tristeza, né? Porque eles acabam com o Brasil quando pega, mano. A outra vantagem é que, gente, olha, isso é incompetente mesmo, não tem jeito. Porque se o Lula desse... Mas você imagina, hoje o salário mínimo para uma família de 3, salário mínimo é de 5,5 a 6. Aí você tem 1.500 ou 1.600, é para sobrevivência da sobrevivência. E olhe lá. Você tá entendendo? Você não tem dignidade nem para sobreviver. Não. No Brasil. Que rouba virado giraia. Que desviam virado giraia. E além de desviar, aqui tem o Estado que cobra imposto sem parar. Que não serve para nada. Rouba. E ainda não te entrega o que ele tomou da sociedade por imposto. Não, mano. Dá não. Não tem condições de um negócio desse. Isso acontece União, estados e municípios. Não dá. Sem chance. Por isso que a gente tem que lutar. Isso é louco. Voto distrital misto. Voto distrital misto. A gente tem que restabelecer o poder local. É a força de Guarulhos, é a força de Niterói, é a força das cidades do interior de São Paulo, maravilhosas. O sistema deixaria isso acontecer? O sistema não, mas o povo tem que fazer deixar. Mas aí você tem que dar inteligência ao povo. Mas o processo agora é esse. A guerra do saber é complicada. Então, mas no debate, ignorância, você manda. Mas o debate eleitoral que a gente está fazendo aqui agora, por exemplo, a gente está dando... Correto. Caminhos, o pessoal já dá uma olhada aí, luzes, os malucos estão dando a dica ali. Vamos, dá para ir? O dá para ir, só pensar em dar para ir já é um avanço. Eu pego muito a escola pública. A gente erra muito aqui porque a gente não debate. Eu estudei em escola pública. Peguei alguns professores de esquerda militante. Peguei. Certo? Normal. Natural, mas de casa minha mãe falou, o caminho você tem que andar é esse aqui. E às vezes você na juventude você quer ser o revolucionário, o cara que vai mudar, muda nada. Muda nada, você entendeu? Achava que, olha, a esquerda é para os pobres. Quando eu fui ver, não, você vai viver na pobreza. E aí você tem aquele despertar. Putz, peraí, conhecimento é um despertar. Que é uma via de mão única, não dá para você voltar para trás. Se você volta, é mau caratismo. Não, e a gente porque que vem, você só vai. E a gente que vem de vida pobre, você só vai. Humilde. Você conhece a realidade. Você só muda se você estudar, se você tiver muita perseverança. Não tem outro caminho, Eu podia ter sido bandido igual amigos de infância meus que morreram. 2. E a gente está aqui, trabalhando, estudando, tentando melhorar as coisas, trazendo ideia. É isso. Nosso papel é esse. Eu acredito que a escola pública hoje ela teria que ter um padrão único no Brasil. Teria que ser um padrão de qualidade estilo SESI, mas com a desenvoltura da escola cívico-militar. Então, mas sabe o que a gente pode fazer? Você pode combinar essa disciplina mínima que uma escola precisa, mas dá a essa escola o acesso do jovem à alta tecnologia. Isso muda o jogo completamente. Botar o nosso jovem para estudar no mesmo patamar das melhores escolas do mundo. Dá para ele o melhor ensino possível. Hoje, com tecnologia, você consegue fazer isso. Consegue muito rápido. Só que eles não vão fazer isso. Não, mas é nós que temos que fazer. Não, você entendeu? Nós que temos que pressionar. Você entendeu que vai ser sempre assim? Nós que temos que gerar esse debate. O filho do pobre tem que ser limitado numa escola pública, não que não seja ali de qualidade, os professores muitos se sangram para dar aula, mas o filho do rico é 2, 3 idiomas.
Não estou julgando pela classe ou não. Porque se você for olhar quanto que o MEC gasta por aluno... E nem fazendo o discurso de luta de classe. Correto. Mas o problema é que a gente faz uma leitura ruim. Exato. Aí o nosso filho do rico, como sempre foi na história, o que ele faz? Ele se prepara para largar o Brasil. Correto. Para não ter compromisso com o Brasil. Ou, se ele vir, ele vai dominar a massa. Como domina a massa? Ele tem muito conhecimento. Ou então não dá pra você trocar ele currículo. sabe tanto que ele entra para a política não para mudar nada, mas para dominar a massa, como você falou. Correto. Por quê? Isso não nos interessa. Por quê? Isso é o modelo colonial que sempre não é... manteve esse país. Mas é proposital. Claro que é. É proposital. Eu vim de escola pública. Eu sei que é proposital o negócio. É. Você já viu quanto custa um aluno pro MEC? É um absurdo. Um aluno pro MEC, era melhor você dar um voucher para esse aluno e deixar numa escola aprender a falar inglês, francês, numa escola de rico. A escola do pobre, eu descobri o seguinte. Ela é caríssima. Ela é cara, tem um muro baixo e a porta larga. Isso. É ineficiente. Sem chance. Esse modelo não funciona. Não. Esquece. E aonde você... Vamos lá. Pega a lupa. Onde é que você vê a maior roubalheira? Na educação e na saúde. É a área que os bandidos querem dominar no orçamento. É. E aí vem aquele papo furado. Mais verbas para a educação Não e para a saúde. Tira a verba, não funciona. Sai fora. Não é mais verbas. É a verba correta com aplicação de alta eficiência. A gente aqui tem que praticar o discurso da alta eficiência e não o discurso da quantidade da verba. É porque não funciona a É quantidade. isso que a gente tem que mudar. Ah, mandei 1 bilhão. Não serviu pra nada. Não chegou nem na Mandou conta. roubaram 2. Ainda tá devendo. Ainda está devendo. Porque o dinheiro que vem da USAID é por empréstimo. É claro. Não é... Ainda tá devendo. É. Agora fica legal isso daí. É dívida externa. Um modelo de escola teria que ser um modelo padrão de escola universal no Brasil inteiro, mas um modelo de escola que eu falo pra você pega um aluno da escola cívico-militar e pega um aluno da escola pública, pelo amor de Deus. Esse menino da escola cívico-militar de 10 anos, 15 anos, ele dá um show no cara ginasial da escola pública. Vem o boçal da canhota dizer que aquela escola cívico-militar está formando fascista. Caramba, que farsa dizer isso. E um monte que tem nas universidades. Você chega na universidade tudo sujo, pintado, um monte de bandeira, aquele negócio pesado. Não, e o fascista de esquerda, que é pior. Aliás, perdão pela redundância, porque o fascista é de esquerda. Eles sempre foram. Ele não é de direita, Você entendeu? Então, assim, eu acredito que a educação hoje no Brasil teria que ter um modelo padrão e único. Só porque você consegue consertar, né? E a gente tem que debater que o pai, a mãe, o filho e o Espírito Santo possam participar da gestão da escola. É a única maneira. Se você não tem o usuário da escola pressionando para ela ser boa, ela não vai ser boa nunca. Não vai. Ela vai ficar naquela, vou te dar a escolinha esmola. Você acredita na escolinha esmola? Eu vou te passar de ano. Não precisa estudar, não. Foi 30 dias, tem um leite. Tem um diploma. E o diploma? Tem um leite, tem um uniforme. Mas eu não sei ler e escrever. Não se preocupa, né? Vou te dar o tablet. Vou te dar o celular. Tá errado. Isso é picaretagem. Isso não é política pública, entendeu? Exato. Agora, se o pai, o filho, a mãe, eles fiscalizarem a escola, verificarem o quanto está sendo gasto, se aquilo ali está sendo bem investido, a gente muda o jogo. Mas essa transparência não existe em escola. Não, mas a gente tem que mudar um modelo público. Você entendeu? Por isso que aquilo que a gente falou, ninguém sabe por isso que a gente falou ainda agora do Dodge. O Dodge é para fazer isso, para te dizer quanto é que custa a escola. O Brasil precisa de um Dodge. Para estar escancarado, ó. Exato. Preciso. O pessoal não tem essa consciência, não sabe. Não. Quanto que custa um aluno pro MEC? Quanto que custa um aluno da 5ª até a 7ª série? Quanto que ele investe nesse aluno? Quanto custa a internação de um hospital, num hospital público? Ninguém sabe, cara. Por que é mais caro que no privado? Tá errado. Se você paga imposto, trilhão. Você tá vendo que é uma bagunça? Já parece que é programada? Planejada. Como diz o outro. Tem método. Tem método. Tem método. Quando você começa a discutir, você vê, putz, não dá não. É uma esculhambação o negócio. É programado. Aí eu vejo que o Bolsonaro usou o barraco. Mostrou e escancarou tudo. Foi. Bolsonaro arrancou as vísceras para fora deles, que eles nunca mais conseguem esconder. Eles não têm mais cortina para se esconder, não tem apagar de luzes para se esconder. E esse é o mega mérito do Bolsonaro. O Bolsonaro foi o cara que foi um presidente que foi do povo de verdade, indo para a rua, sendo do povo,
criando aquela imagem ali do capitão do povo, mas ele foi o cara real, o cara do mundo real. Foi. Ah, mas ele falhou. Ok, todo mundo falha, todo mundo erra, mas esse cara tentou fazer o bem. Acho que esse é o mérito que ninguém vai conseguir tirar do cara. Dele, é o legado não dele. Não vai tirar. E o que incomoda o nosso sistema é que esse sistema odeia o povo. Então, qualquer um que seja um cara correto, que queira dar protagonismo a esse povo, ele se torna um inimigo do sistema. Porque o sistema odeia o povo. O povo não pode ser supremo na visão do nosso sistema de poder no Brasil. Mas eu acredito que isso aí está acabando. Hoje existe uma polarização. O povo acordou. De novo, vamos voltar ao que a gente falou aqui no começo do programa. A gente tem hoje as redes sociais, esses programinhas que a gente faz. Correto. Cara, isso causa uma modificação completa na maneira de pensar, das pessoas poderem debater, entenderem a realidade de uma maneira diferente. Correto. Não é ideológica. Tem gente que fala, você é da direita. Não, que direita cacete tem um? A gente aqui está trazendo a discussão do que é correto ou não, Correto. o que é honesto ou desonesto. Eu quero o melhor para o Brasil, eu quero que a gente tenha o Estado, a gente pague imposto, gere aquele recurso, e aquele recurso seja bem usado. Cadê? É só isso que a gente quer. Eu não quero o dinheiro sendo desviado para crime, para beneficiar vagabundo. Tá né? certo. Só isso. Uma coisa que eu não entendo até hoje, Serrão, é como que São Paulo manda R$100 para a União, volta 10. Estou dando um exemplo. E como que aquele estado lá no Nordeste manda 100 e volta quase 200? E o povo ainda continua na pobreza? Cadê o dinheiro? Tá entendendo que uma matemática que não conta? Não, ela não fecha, conta não fecha. Peraí, então o São Paulo é essa potência, mas manda 1 bi, volta 10%. Aí o cara que tá lá do outro lado manda 1 bi, volta 2. E a potência que é destruída, porque o dinheiro que a gente gera aqui não vale nada para nós. Não vale. Ele pulveriza. E ainda a gente continua sendo uma potência. E essa discussão federativa que a gente vai precisar ter. São Paulo não pode ser tratado como o Estado miserável. Não. E a gente é. E a gente não pode aceitar politicamente que seja. Correto. São Paulo tem que ser a mega locomotiva. Os outros também têm que entrar no módulo locomotiva. E não a nossa locomotiva puxar a carga e pagar a conta dos outros. Sai fora. Não, tem que mudar isso. Dá pra você ver que é muito bem programado o sistema. Mas é. Arranca de quem tem, dá pra quem não tem, deixa de quem não tem, não ter. Então, por isso que nessa sucessão a gente tem que discutir Lisboa Agenda. Exato. Agenda é a criptonita deles, ó. É trabalho, é produção, é terras raras, é o poder mineral. Exato. Além do agro. O agro já está ali. A gente tem que ir além do agro. Potencializar ele. Potencializar tudo. O próprio agro tem muito a ser potencializado. Pelo amor de Deus. O modelo financeiro brasileiro tem que mudar completamente. Não pode ficar um modelo rentista medieval que vive de falcatrua, tipo essa que a gente está vendo aí no Banco Master. Não, o sistema financeiro tem que gerar recurso para o capitalismo. O Brasil tem que sofrer um choque de capitalismo. É isso. Recurso não é o Brasil tem que ser capitalista. O Brasil hoje, há muito tempo, ele é capimunista. Essa é boa, hein? É a mistura de capitalismo com comunismo e com vagabundo que come capim, dirigido por quem come capim. Serve para você? Para mim não serve. Não serve. Serrão, estou muito feliz em ter você aqui junto com a gente, tá? Espero que volte sempre. E esse é um debate saudável que abre as mentes. Isso. Nós não está querendo para nós quer para o Brasil. É bem diferente de alguns que estão querendo para eles, gente quer. O que a gente entende é o seguinte: a política tem que ser para esse debate de alto nível. Correto. Política é a arte do que fazer. Se você só faz merda, tua política é muito ruim. Exato. Então a gente tem que fazer a coisa boa. Exato. E dá para fazer, e as pessoas querem. A maioria quer a coisa boa, ninguém quer a coisa ruim. Exato. Mas você tem os estelionatários ideológicos, aí ferrou, né? Não vai rolar. Eu vou deixar com o Serrão. Serrão, uma mensagem que você deixaria para todos que te acompanham agora. A câmera é sua. Manda para eles. Vamos lá, pessoal. Vamos mudar esse país. Acordar é nossa missão, é nosso dever. A gente tem que construir um país
capitalista, um país que tenha produtividade de verdade, em que o trabalhador seja realmente valorizado pelo que ele produz, pelo que ele cria, pelo que ele empreende, pelo que ele estuda. É isso que a gente precisa para o Brasil. Para isso, a gente tem que mudar a face do político brasileiro. O político muquirana, vagabundo que a gente tem hoje, não há mais espaço para esse político. Então, recado final, invista no seu voto. Não jogue seu voto fora. Não eleja vagabundo. Ô, Glória. Suas redes sociais, Serrão, quem quiser te seguir, encontrar o Serrão, é como? Quem quiser me seguir, tá lá o meu X, @alertatotal, que é o nome do meu falecido blog. Vai voltar, E também no Instagram, Jorge Serrão 13. Vai voltar, 13 da Confraria do Garoto, para perturbar os vagabundos. Vamos lá. Serrão, obrigado pela sua presença aqui. Obrigado Deus abençoe demais. você mais e mais. A gente aprendeu bastante a marcar o Serrão 2.0. Você que está desse lado, compartilha, manda para geral e lembre-se, a gente só muda o Brasil juntos. É isso. Separado, o pau vai cantar no coro de todo mundo aí, beleza? Até o próximo programa. Tchau, obrigado!